Boa noite para quem está chegando aqui ao vivo, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir a gravação. Eu sou a Jaque Conceição, estamos na jornada da Nicanda, eu ia falar a jornada da Ionene. Estamos na jornada da Nicanda, ali na reta final, estamos no terceiro, nono encontro, porque faltam mais dois para a gente encerrar. Na verdade, então, nós estamos no 10º encontro, porque falta o 11º e o 12º, e a gente encerra a nossa jornada de 12 semanas que a gente percorreu, de discussões, de textos, ideias. Passou rápido, né? Passou bastante rápido. Hoje o nosso bate-papo é sobre o texto da Grada Quilomba, racismo genderizado. Um pouquinho antes da gente iniciar aqui a gravação, a Vivi estava falando sobre... fazendo uma referência de que o texto da Grada Quilomba, ele se assemelha à experiência de comer pudim de tapioca. Para quem não conhece, é uma textura diferente. É pudim, mas é uma textura diferente. Então, o que é isso aqui, afinal de contas? E eu me lembrei que o pudim de tapioca, ele é uma iguaria que a gente serve para Omolu, no candomblé. No Nossa, candomblé... no candomblé queto eu não tenho tanta certeza, mas no candomblé Angola a gente serve pudim de tapioca para ele. E tem tudo a ver, né? A Grada fala no texto da fala como cura, e ele é o dono da cura. Então, estamos ali. Nossa, interessante. Sim, muito. Nossa, eu estou super dispersa hoje, hein, gente? Ajuda a professora aí, que a professora está dispersa. Pronto. Estamos aqui, estamos aqui. Bom, para quem nunca ouviu falar sobre a Grada, o que eu acho que é quase impossível, porque quando o livro foi lançado aqui no Brasil, houve bastante alvoroço em torno da figura dela, até pelas questões que ela faz ali de discussão com a psicanálise. Então, ela é uma autora que tem bastante, ou teve bastante divulgação, bastante espaço nesse lugar. Mas a Grada, ela é uma estudante, quer dizer, hoje não mais, hoje ela é doutora, se não me engano, ela fez doutorado em psicologia na Universidade de Berlim, porque ela está falando sobre a fala numa perspectiva clínica. Mas a Grada trabalha com artes e com performance, o que é bastante pertinente, porque a performance é uma forma de contar coisas, né? A gente vem pensando, pela chave dos estudos performáticos, dentro e fora da antropologia, a performance como forma de contar algo. E a ideia do que o corpo fala coisas vem muito dessa discussão que a Grada faz do silenciamento da voz. Ok, a voz é uma das formas de contar coisas do corpo, ela não é a única, é uma das, mas há um processo de silenciamento dessa voz por conta da estrutura do racismo. Então, quais são as outras formas de contar coisas ou de fazer coisas que as mulheres negras vêm produzindo ao longo da colonização? E é sobre essa ideia que ela quer discutir no livro, como a fala é construída, elaborada e percebida. E eu separei para a gente ler o capítulo que fala sobre a genderização, que eu acho que é uma tradução ruim, porque, na verdade, o que ela está falando é do gênero, da relação entre racismo e gênero. Como o racismo é percebido a partir de uma chave de gênero, e como, dentro da ideia do Ocidente, ele está estruturado dentro de uma construção de gênero. Por isso que, na sequência, por isso que antes a gente lê o texto da Sueli Carneiro, que ela está falando sobre a construção do eu numa sociedade que invisibiliza a presença negra. Depois a gente foi ler sobre a Beatriz Nascimento, sobre as possibilidades de uma ideia de construção de corpo, porque a Grada está falando de corpo, e por isso que depois da Grada a gente vai ler a Oyunquê, que está problematizando a ideia de gênero. Então, é uma sequência de leituras que levam a gente a pensar como se dá essa relação interseccionada entre raça e gênero. Eu sempre gosto do exemplo de que intersecção não é lanche do McDonald's. Não é uma junção de elementos que levam a um hambúrguer. É justamente a forma como esses elementos entre si se relacionam e vão produzindo uma outra coisa, que já não é mais a coisa original, mas que não perde a caracterização da coisa original. Talvez o hambúrguer do McDonald's seja isso, né? Porque o alface fora do hambúrguer é uma coisa, no hambúrguer é outra. Então, pode ser que também tenha um pouco dessa analogia.
No vídeo, eu já explico sobre o texto, trago algumas categorias, algumas ideias que ela fala, faço um paralelo entre ela e o pensamento do Fanon, porque eu acho que é bastante pertinente. Ela usa o Fanon também no livro, se eu não tiver com a memória falha, mas eu queria ouvir vocês. Inclusive, pensando já esse fluxo que a gente veio construindo desses últimos encontros. Uma dica que para agrada, não dá para pensar racismo sem pensar violência de gênero. A violência de gênero é uma coisa que foi produzida a partir da violência racial, e a violência racial se confirma a partir da violência de gênero. Então, são duas ideias que não se separam. Lembrando que o processo de criminalização dos homens negros é um tipo de violência de gênero, que nós não olhamos dessa forma, mas é um tipo de violência de gênero. E o que é a violência de gênero? É qualquer tipo de violência que atravessa um gênero de forma específica e que se organiza, se multiplica e se sustenta devido às características desse gênero. Então, feminicídio é um tipo de crime que é cometido contra as mulheres porque elas são mulheres. Então, o que faz a razão da existência do ato do feminicídio é porque ele é cometido contra mulheres. Se aquela pessoa não fosse uma mulher, ou não fosse vista como mulher, ela não sofreria aquele tipo de crime. Isso quer dizer que mulheres são mais propensas a sofrerem crimes que eles chamam de crimes capitais, como o homicídio, do que homens. Ao passo que homens são mais propensos a sofrerem acidentes automobilísticos ou morrerem de armas brancas ou armas de fogo em contexto de disputa comunitária, que é o tipo de violência comunitária, do que mulheres. Embora a violência doméstica, que é uma violência de gênero, é um tipo de violência comunitária. Está dentro do tipo de violência que é produzido em territórios específicos, mas são tipos de violências distintas. O que motiva a violência contra homens, entre homens, é a disputa do território, seja uma briga entre dois homens, seja uma briga de gangue ou uma briga do Estado, né? Uma violência que o Estado comete contra homens. O feminicídio ele é motivado dentro da comunidade, em territórios específicos, tem lugares do Brasil que tem mais casos de feminicídio do que comparados com outros, mas ele é motivado pelo fato de que a mulher é mulher. Então, ela está 2 vezes mais propensa a morrer de arma de fogo em disputas comunitárias do que os homens, porque ela é mulher e isso deixa ela mais vulnerável. Então, para a Grada, não dá para pensar a violência do racismo, seja ele nas mais diversas manifestações, sem pensar que isso é uma questão de gênero. O tipo de violência que o homem negro sofre, ele só sofre porque ele é um homem negro. O tipo de violência que a mulher negra sofre, ela só sofre porque ela é uma mulher negra. Jaque, a primeira coisa que eu queria... Eu posso fazer perguntas já baseada no texto? Pode. Na página 99, eu vou guiando com as colegas. Na página 99, nesse parágrafo racismo versus sexismo, em primeiro lugar, como eu estava falando sobre a questão do pudim de tapioca, para mim é novo, apesar de já estar um tempinho aqui conversando, mas é novo para mim olhar essa questão do gênero indissociada, né, com o racismo. Todas as vezes em que eu pensei sobre o racismo em relação a uma mulher preta, era pela cor e pelo que ela representava, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão de gênero, né? Sobretudo o que você acabou de falar sobre a questão da a violência que o homem negro sofre é diferente da violência que as mulheres negras sofrem. E aí eu queria o meu questionamento aqui, na verdade eu queria exemplos. Nesse parágrafo, ela coloca aqui que as feministas brancas tentarem irresistivelmente fazer analogia entre suas experiências com sexismo e as experiências de pessoas negras com racismo. Mas aí ela dá uma espécie de exemplo de fala, né, da gente como mulher. Por isso que eu gostei dessa parte aqui. Essas tentativas geralmente surgem em sentenças, página 99, já, por favor. Lá do racismo versus sexismo. Tô indo.
Ah, não, mas eu Certo. espero só 2 frases. Uhum. Então, aí nessa parte, essas tentativas geralmente surgem em sentenças como mulher, eu posso entender o que é o racismo. Ou como mulher, eu sou discriminada assim como pessoas negras o são. Em tais frases, é aqui que eu queria entender melhor. Em tais frases, a branquitude não é nomeada. E é exatamente essa não nomeação da branquitude que permite que mulheres brancas se comparem a pessoas negras em geral, e, ao mesmo tempo, ignorem o fato de que as mulheres negras também são genderizadas, né? Que é questão, tornando as mulheres negras invisíveis. Aqui eu dei uma engargalada. Apesar de você ler e compreender, mas essa parte da branquitude não ser nomeada. Acho que a resposta ela vem na sequência seguinte. Pode-se argumentar como processos, e aí vale a pena a gente pensar que quando a gente olha para o racismo, por exemplo, a gente não consegue pensar ele como processo, a gente só pensa ele como resultado. Então, o racismo ele só acontece quando chama o coleguinha de macaco, ou quando chama a coleguinha de neguinha, ou quando fala do cabelo, ou quando tem uma fala, um produto que é tipificado como racismo. O que ela está dizendo é que quando a gente pensa em termos de processo de produção de consciência, de experiência, de cultura, racismo e sexismo estão dentro da mesma forma de serem construídos. O que constrói uma pessoa sexista é o mesmo processo cultural que constrói uma pessoa racista, porque ela está pensando no jogo da experiência, de como essa consciência ela é produzida. Daí ela segue. Pois ambos constroem ideologicamente o senso comum através da referência às diferenças naturais e biológicas. No entanto, não podemos entender de modo mecânico o gênero e a opressão racial como paralelos, porque ambos afetam e posicionam grupos de pessoas de formas diferentes. E no caso das mulheres negras, elas se entrelaçam. Na tentativa de comparar o sexismo e o racismo, as feministas brancas esquecem de conceituar 2 pontos cruciais. Primeiro, que elas são brancas e, portanto, têm privilégios brancos. Esse fator torna impossível a comparação de suas experiências às experiências de pessoas negras. E segundo, que as mulheres negras também são mulheres e, portanto, também experienciam sexismo. Uma falha irônica, porém trágica, que teve como resultado a invisibilização e o silenciamento de mulheres negras dentro do projeto feminista global. Ou seja, elas tendem a reduzir a experiência de mulheres ao lugar do gênero, pelo enquadro biológico da vagina, mas elas esquecem que, já que o processo de produção de uma consciência de raça e de gênero, de consciência não como crítica, mas consciência como produção intencional, né? A gente performa raça e performa gênero porque tem uma intencionalidade em construir essa ideia. Então, ela está falando de processo de produção, da experiência cultural que produz esse lugar que a gente é levado a performar sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser negro. Quando a gente pensa em termos de processo, o movimento de construção colonial ele é muito parecido dos dois, se não for igual. É a mesma estrutura que produz gênero e produz raça, porque se baseia na biologia. A gente já falou sobre isso, né? A biologia como um valor fundante da ideia de raça e de gênero. Porém, o que ela está dizendo é que o que mulheres brancas esquecem é que mulheres negras carregam esses 2 marcadores culturais, genéticos, tanto racial quanto de gênero. E aonde elas são não tipificadas pelo gênero, elas são enquadradas pela raça. Então, entre mulheres, há uma hierarquia entre mulheres brancas e mulheres negras, porque há uma hierarquia racial entre pessoas brancas e pessoas negras. Então, se entre mulheres o gênero não é um marcador problemático, porque somos todas mulheres, a raça é um marcador que atravessa esses corpos. Na sociedade, elas acumulam duplamente esses marcadores, tanto o marcador de gênero quanto o marcador de raça. Então, quando elas não são enquadradas na performance do gênero, elas são enquadradas na performance de raça. A Patrícia Hill Collins vai dizer que tem uma performance específica das mulheres negras, que é a intersecção entre raça e gênero. Se espera algo específico das mulheres negras, porque elas são mulheres e negras. Então, elas precisam performar 2 vezes esse lugar. A Angela Davis, por sua vez, vai dizer que pessoas negras precisam produzir uma dupla consciência sobre si.
uma tripla, eu diria, que é toda a tese que ela defende de mulher, raça e classe. Uma consciência de raça, uma consciência de gênero e uma consciência de classe. E a pessoa negra precisa entender de que forma raça, gênero e classe vai construindo, limitando, condicionando ou não as suas experiências, mas que ela sempre vai interseccionar esses 3 lugares. Não sei se isso te responde. Não, sim, sim, respondeu. É porque eu acho que eu fiquei tão engargalada lá que eu não consegui avançar. Oh, desculpe o barulho, é a máquina de lavar. Não, tudo bem. Eu acho que talvez o ponto seja a questão de que, a forma como a questão racial ela é pensada no Brasil, ela não é pensada através deste lugar. Tipo, a gente olha para o racismo no Brasil como um produto e não como um processo que produz um produto. A gente sempre foca na ideia, tanto na performance, como se ser negra fosse algo que é altamente performático, porque o outro precisa conseguir, e eu acho que isso tem a ver com colorismo. O outro precisa conseguir identificar a nossa racialidade para que a leitura racial e todos os enquadres que vêm dessa leitura possam fazer sentido. Então, eu tenho que performatizar essa ideia de ser negro o tempo inteiro. Ou de ser branco, né? Ou de ser negro ou de ser branco. Depende de qual performance está em jogo, de qual lugar se quer acessar com essa performance, o que quer comunicar com essa performance. E com isso, a gente olha para a experiência do racismo sempre como produto e não como processo que cria um produto. E se a gente está pensando em modificar os processos ou os modelos sociais que mantêm o racismo funcionando de forma estrutural, a gente tem que começar a pensar no processo. Como é que nós criamos uma possibilidade de raça e como é que essa ideia de raça deriva nas diversas formas de relação que a gente produz dentro do jogo social. E acho que para a Grada, essa discussão ela é uma discussão muito próxima pelo fato dela ser uma mulher negra de pele muito clara, que transitou por diversos lugares diferentes da experiência europeia. Então, uma coisa é ser uma mulher negra de pele muito clara na Alemanha. Outra coisa é ser uma mulher de pele muito clara em Angola. Em Angola, ela está geneticamente mais próxima do branco do que do angolano. Na Alemanha, ela está mais próxima do angolano do que do alemão. Então, essa possibilidade ou essa experiência de ter diversos enquadres raciais de acordo com o olhar do outro, talvez tenha trazido para ela essa sensibilidade de conseguir entender que esse processo de produção racial, ele não é um produto, ele é um processo que vai gerar um produto, que é essa performance racial, que tem a ver com o enquadre das relações de poder. Dependendo do seu lugar na estrutura de poder, o seu enquadre racial tem esse ou aquele significado. Eu acho que talvez seja esse o ponto. Sim, mas eu acho que não é comum, talvez agora com as leituras, isso fique mais fluido, mas a gente não pensa na questão do racismo como um processo, e sim como um produto. Tanto é que, quando a gente vê situações, vou dar o exemplo que tá fresco, né, na nossa mente, do Seu Jorge e do Ed, né, que está em voga nas redes sociais e tudo, o que assusta, as pessoas focam muito no que o outro diz sobre a sua aproximação com o macaco, sujo, porco, e as pessoas não param de repetir essa história, mas só desse lugar. Entendeu? Só com a Sim. sua, digamos assim, alcunhas, né? As pessoas ficam falando aqui na hora do almoço, no cafezinho do trabalho, a negra, né? Ah, você viu? Nossa, chamando de machismo, que absurdo. Como em 2022 nós estamos assim, Vivi, com esse racismo. O racismo não existe. Eu continuo com gole no café, porque não dá para discutir isso. E eu 90% acho que branco, essa né? sacada de entender, inclusive para nós, enquanto pessoas pretas, o racismo como um processo, e essa é a parte mais complexa, porque como processo ele se reinventa,
Quem trabalha com desenvolvimento de processos, de produtos, de projetos, está o tempo todo olhando para processos, né? Hoje tudo tem a ver com processo. Depois de Sim. um tempo, quando você entende o sistema do processo, você consegue, inclusive, prever erros dele, porque você já sabe como o processo funciona. Então, a sacada de olhar para o racismo como um processo é, inclusive, conseguir entender estratégias mais assertivas de enfrentamento ao racismo, que não é só, eu acho que o escracho público, o ato, a hashtag, as falas inflamadas, elas são importantes, mas elas não resolvem o problema, porque o nosso problema é o processo. Ele é um processo formativo, porque ele está na base de formação dos sujeitos, brancos e negros. Ele é um processo cultural, porque ele se conforma e se reforça na cultura o tempo inteiro. E ele é um processo que se reorganiza de acordo com as dinâmicas e as demandas sociais, porque ele se reorganiza a partir de uma estrutura. Ele tem uma base que ele vai de tempos em tempos sendo ressignificado. Então, hoje, as empresas entenderam que contratar pessoas pretas é interessante. Então, o processo se reorganizou. A gente tem um número maior de pessoas pretas trabalhando no mercado de trabalho de forma formal, mas a gente tem um maior adoecimento mental de pessoas pretas no mercado de trabalho, porque o racismo já não é mais para entrar, é para permanecer. E aí, ok, não tem o produto. Eu não chamo meu coleguinha no local de trabalho de macaco. Posso pensar, posso dizer no privado, mas não digo isso no trabalho. Só que existe um processo. E que processo é esse? Ele é formativo, ele está programado dentro das pessoas. Então, se o meu chefe não consegue entender que eu posso ter um desempenho tanto quanto o meu colega branco vai se desenvolver na carreira e eu não. Sim, isso é Se o meu nítido. chefe se a minha supervisora, eu trabalho como professora numa escola e a minha coordenadora pedagógica não consegue perceber que quando eu me coloco, quando eu proponho atividades, quando eu falo, as minhas ideias não são aproveitadas. Ou que os pais reclamam mais da minha prática educativa do que dos meus colegas, porque no fundo o que está em jogo é a confiabilidade negra. Será que essa mulher preta é boa para educar meus filhos? Ih, eu não sei não, hein? Ih, será que essa recepcionista aí é boa? Ih, não sei, precisa ver. Esse cabelo aí, talvez. É o processo. E essa parte do processo é a parte que está dentro do lugar inconsciente. E essa é a camada mais difícil, inclusive para pessoas negras. Nós focamos em produto. Eu tenho uma cliente, uma paciente, que ela fala assim: eu nunca falo de nada racial da minha vida. Eu só falo de coisas raciais que estão, assim, de forma objetiva na realidade. Então, eu uso o exemplo dos outros, a história dos outros, para ter material para fazer meu trabalho. Isso é o produto, né? Ela simbolicamente acha que, ao falar, por exemplo, usar a sua história, usar a história da Vivi para falar sobre racismo no trabalho dela como palestrante, ela está focando no produto, que é o racismo em si. Quando ela fala da história dela, ela está pensando no processo, que é como foi construída a identidade dela enquanto mulher negra. Sim. E aí, numa das sessões, a gente estava problematizando isso, e aí eu disse para ela que ela tinha dificuldade de se reconhecer negra. Ela falou, claro que não, eu tranço meu cabelo, o produto. O cabelo trançado é um objeto direcionado às mulheres negras, é uma prática gestual das mulheres negras. Logo, se eu tranço meu cabelo, eu estou reconhecendo num produto, em algo mostrável, que eu sou negra. Mas e o processo de me produzir negra? Esse é dolorido. Então, esse ela não fala, esse ela pula, né? Ela foca no produto. Por isso que pensar o processo, que é o que a Grada está trazendo, ele é tão importante quanto a gente conseguir dizer onde é que está o racismo na sociedade. Porque se a mulher não tivesse chamado o comediante, o Ed Júnior, de macaco, e chamar alguém de macaco não fosse um produto racista, ia ser sempre um mal-entendido. Ia ser um incômodo, um mal-entendido, uma coisa que deu errado, mas não o racismo. Acho que essa é a diferença, inclusive, da injúria racial para o racismo na tipificação da lei. Sim. O racismo espera o produto. Então, se não chamou de macaco, não tem produto. Se não deu chicotada, não tem produto. Mas tem um processo que leva à produção de uma ideia de produto. O que a Grada está propondo é: vamos pensar como é que se constrói a ideia do racismo. Como é que ele opera, como é que ele funciona. Agora, e você fala sempre isso nas suas aulas, mas agora mesmo você falou sobre essa questão da gente construir formas, né,
de reagir, né? Eu vou chamar de reagir, mas eu acho que é isso mesmo. No próprio, vou usar o exemplo do Ed, e se eu estiver me estendendo, as meninas pulam para outra pergunta. Mas isso é comum a gente, no início, ele mesmo contando no Fantástico, mas antes do Fantástico, ontem, né, ele já tinha comentado, ele foi tratando aquilo meio em banho-maria. Hoje eu estou com milona, porque a minha médica disse que eu não posso comer doce, eu adoro, eu tenho que ficar 6 meses, eu só estou pensando em doce. Então, botou em banho-maria e ele ficou ali, ele está desde agosto, sei lá, fevereiro desse ano, né, sem ninguém com essa mulher. Eu não teria conseguido tanto, né? Já tinha soltado já botou o pau na barraca mesmo. Mas ele foi levando banho-maria, e tanto é que no vídeo, na hora que a mulher insulta daquele jeito, o gesto do corpo dela, é que ela estava num lugar de asco. E ele rindo. E eu fiquei, não, gente, não consigo. Então, assim, a reação nossa, eu vou dizer nossa, a gente não está também não dentro dessa questão do processo. A nossa educação não é uma educação de entender aquilo como uma violência, entendeu? A gente bota ainda em banho-maria, a gente vai postergando com a barriga até a coisa chegar no lugar que, se ele tivesse aberto a porta naquele dia, como a amiga dele pediu, não abre, ele teria levado uma facada. Uhum. Quer dizer, assim, é o alto grau da violência, que seria um homicídio. Sim, o produto. E a amiga ia morrer junto, né? Porque a loucura já estava nesse nível aí. Então, isso isso sempre me constrange muito, sabe? Quando eu vejo. Porque no meu dia a dia, você estava falando sobre a questão nas empresas, assim, a gente se perceber, por mais que a gente hoje tenha um acesso de pessoas negras e se manter numa empresa é muito complicado, eu percebo racismo institucional, eu percebo racismo, digamos, da pessoa que está acima de mim, como supervisionando o meu trabalho. Né? Não é possível que eu tenha ideias tão maravilhosas, que eu entendo de processo, e eu nunca estou na lista das pessoas contempladas no final do mês. Eu tenho que lembrar, fui eu que consegui aqueles milhões lá, tá? Só para lembrar que fui eu que consegui. Então, isso é algo tão violento quanto, entende? Porque você vivendo isso a vida inteira dentro do seu ambiente profissional, isso realmente te mata por dentro todos os dias. Você vai desistindo. Sim, aí vamos supor, se você fala, poxa, mas eu nunca sou promovida, a resposta que eles vão dar é, mas você está aqui. Olha, há 10 anos atrás nem tinha uma mulher preta aqui, você está aqui. Então, o produto, né, essa valorização do produto, e aí a gente pode pensar várias chaves dessa ideia do produto, de como que tem a ver com a própria forma de funcionamento da sociedade. Eu deveria ter incluído a Angela Davis nessa rodada de curso, mas é porque falam tanto da Angela Davis que às vezes até eu fico cansada. Mas ela tem um texto dos anos 60 que é justamente isso que ela vai dizer, olha, não dava para imaginar um modelo de sociedade capitalista onde não houvessem mecanismos de opressão estruturais. E eu também acho que a gente tem um uso da palavra estrutural de forma inadequada. Quando a Angela Davis, eu, Jaqueline, acho isso, quando a Angela Davis está falando de mecanismos de opressão estrutural, ela está dizendo de mecanismos de opressão que mantêm a estrutura da sociedade funcionando. Então, eles são estruturais e eles são estruturantes. Eles são estruturais porque eles mantêm a sociedade exatamente como ela é. A sociedade que a gente vive só é como é porque existe nela racismo, classismo, sexismo, homofobia, xenofobia. Se não houvessem essas coisas, era impossível ter a sociedade como a sociedade que a gente vive. Tipo, o Bolsonaro não criou o fascismo, ele é consequência do fascismo. Ele é só o resultado, o produto do fascismo, mas não é ele o cara que traz o fascismo para o Brasil. É isso que as pessoas não conseguem entender. Ele é só o produto de um longo processo de valorização de uma determinada ideia de família, de uma determinada ideia de afeto, de uma determinada ideia de liberdade, de ideia, de uma determinada ideia de corpo, de razão, de valores.
Ele é só um produto criado a partir de um mecanismo cultural, social e hierárquico. E essas opressões, elas são estruturais, porque elas mantêm a sociedade funcionando. Já dizia Malcolm X, enquanto houver capitalismo, vai existir racismo, porque o racismo é o que mantém o capitalismo funcionando. Por que eles vão abrir empresas para pagar $1 o dia de trabalho na China? Por conta do racismo. É essa a base científica, filosófica da exploração do mercado de trabalho. Do outro lado, elas são estruturantes porque elas se mantêm vivas, essas opressões, a partir dessa estrutura. Ou seja, para que o racismo possa sobreviver, ele precisa de uma estrutura que mantenha ele funcionando. Então, quando o capitalismo cria mão de obra de reserva e coloca pessoas negras como mão de obra que vai ficar à margem do mercado de trabalho, ele está criando a estrutura para a divisão racial dentro da divisão da classe trabalhadora. Sim. E é essa estrutura que vai manter ele funcionando, porque é um mecanismo que atua conectado entre as próprias formas de funcionamento do capitalismo. Isso é um ponto importante. Então, o que a Davis vai dizer? O racismo ele é estrutural, porque ele é a base de funcionamento da sociedade capitalista, assim como o sexismo, assim como a homofobia, assim como a xenofobia, como a transfobia, e ele é estruturante porque ele se estrutura a partir do capitalismo. Só faz sentido existir racismo porque existe uma sociedade dividida entre grupos sociais distintos, de base econômica, que dão base para as outras distinções sociais, culturais, que se reinventam na base econômica. Mulheres negras ganham 4 vezes menos do que homens brancos. Isso é duplamente base estrutural, econômica e racial. É um jogo, um sistema. Então, pensar o processo é tão importante quanto pensar o produto. Digamos que o produto nos ajuda a entender o processo, mas como a nossa sociedade, eu estou hiper, mega, blaster marxista, mas como a nossa sociedade é uma sociedade alienada, segundo Marx, pela forma como o trabalho é executado e o fato de que o trabalhador não se reconhece no trabalho, ou seja, o trabalhador, indivíduo, não se reconhece nas relações culturais, o trabalho. Acontece a mesma coisa com as pessoas negras. A nossa sociedade não permite que pessoas negras se reconheçam dentro da forma como ela é produzida. Então, nós estamos fora do processo de produção cultural. Nós somos só o produto. Que produto nós somos? O escravo. Nós não somos o trabalho. A nossa contribuição histórica, intelectual, cultural, para a construção da humanidade, ela só é considerada na dimensão do produto, o produto trabalho, o produto escravo. Isso é um processo gravíssimo de alienação de quem nós somos, da nossa própria possibilidade de construção humana, nossa própria possibilidade de construção mesmo cultural. Sexta-feira eu estava passando o Globo Repórter e eu estava assistindo com a minha mãe, o meu padrasto, meu filho, o Globo Repórter, e era uma conversa sobre mercado. Mostrou a Feira de São Joaquim, mostrou a Madureira e mostrou o mercado municipal aqui de São Paulo, como 3 formas diferentes de produção da ideia de mercado. E aí, enquanto começou em São Paulo, óbvio, né? Foi para Salvador, depois voltou para o Rio. Enquanto mostrava o mercado municipal em São Paulo, a narrativa que se construía em torno do mercado era da luta dos imigrantes italianos para construir o mercado. E aí, o que essa fala ela conta sobre os processos de construção racial na cidade de São Paulo? Uma total, completa e absoluta invisibilidade do trabalhador negro. Se a produção da história se dá através do trabalho, quando eu tiro o trabalhador da forma como eu conto a história, quando eu tiro aquele corpo trabalhador, eu estou dizendo que a história não foi construída por essas pessoas. Se a história é feita por pessoas e aquele corpo não é tido como um corpo que faz história, o que esse corpo é? Não é pessoa. Isso é processo, é construção simbólica de ideia, de representação cultural, racial, de gênero. Então, quando eu conto a história da ciência e não conto as mulheres que compuseram a história da ciência, eu estou dizendo que as mulheres estão fora da ciência. Aquele corpo feminino não pertence àquele espaço, não pertence àquele lugar. E aí, se eu não dou para aquele corpo uma fala, seja ela vocálica ou gestual, eu estou confirmando o processo de exclusão, de invisibilidade, de estruturação de uma violência que se mantém sendo produzida. Eu lembro que, enquanto a gente viu o Globo Repórter,
Eu falava assim, então, mas e os homens negros nordestinos que construíram o mercado municipal? Esses não contam na história do mercado municipal? É isso que eu ia... Ele foi construído pela força do pensamento dos italianos. Eles fecharam o olho e, plim, nasceu o mercado municipal. E as pessoas negras que trabalham no mercado municipal? Essas não Sim, contam na construção do mercado municipal? Então, essa forma de contar a história a partir de uma perspectiva que valoriza uma ideia específica é o próprio produto, o produto trabalho. O produto trabalho é associado a uma ideia específica de corpo, de sujeito, de razão, que vai invisibilizando. Então, acho que a ideia de entender, inclusive, como é que essa estrutura, eu acho que ela usou o gênero como uma estrutura para explicar o racismo, porque como ela faz uma discussão na tese dela no campo do feminismo, ela está problematizando as noções de feminismo sobre a experiência das mulheres e o silenciamento das mulheres negras através do silenciamento da fala. E olhando a clínica psicanalítica, a clínica da saúde mental como esse campo, né? A chave que ela usa para essa interpretação é pensar como a fala é produzida dentro da psicologia, da clínica, que seria o lugar da fala, por excelência. Então, ela volta para poder explicar como é que não tem essa fala, ou como é que essa fala é percebida, e ela vai olhar esse processo. Mas ela podia pensar isso pela economia, que foi o que a Lélia fez, ou pela história, que foi o que a Beatriz Nascimento fez. Então, a Lélia está olhando pela economia, como é que as mulheres negras são pensadas dentro da produção de uma noção de classe trabalhadora no Brasil. A Grada está olhando dentro da psicologia, como é que a fala das mulheres negras é considerada como um lugar psíquico para escuta, para fortalecimento. É isso que é a produção teórica do feminismo negro. O feminismo negro é isso. O feminismo negro não é fazer capa de revista e dizer que mulheres negras são silenciadas. O feminismo negro é a possibilidade de entender como é que as relações sociais são estruturadas a partir da experiência das mulheres negras, tendo essa experiência como porta de entrada, porta de saída, meio de campo para a interpretação da realidade. E é um puto exercício teórico, que não é fácil, inclusive, porque pressupõe entender o que a gente está chamando de mulher negra. O que é uma mulher negra, né? Ela é feita do quê? Ela vive aonde? Ela come o quê? Porque se é um sujeito sociológico, eu preciso entender na estrutura social como é que esse sujeito é produzido. Então, o nordestino. Como é que é produzido o sujeito nordestino? Ele é produzido na oposição à ideia do sujeito do sudeste. Então, todo o valor social do nordestino é produzido em cima do valor social do sudestino. Isso tem a ver com as ausências que atravessam o corpo nordestino, dentre elas as ausências de riqueza, de recurso, de alimento, de estudo. Por isso que quando a gente vê uma pessoa nordestina, a associação imediata inconsciente é de que é uma pessoa ignorante, com pouco estudo, que não sabe o que está fazendo. Será que essa pessoa sabe mesmo o que ela está fazendo? Porque ainda no repertório do processo desse produto nordestino, tem a imagem da pessoa nordestina trabalhando na terra, trabalhando no sol. Como é que isso se constrói? A Débora perguntou como é que a gente percebe o processo, analisando o processo. Então, como a gente tem uma formação e uma cultura voltada para o produto, a gente pensa muito pouco o desenvolvimento do processo. Inclusive, em termos de mercado de trabalho, profissionais que trabalham com desenvolvimento de processos são profissionais muito bem remunerados, porque eles são poucos no mercado de trabalho. No geral, o que as empresas fazem? Implantam produtos prontos. Então, em vez de eu conseguir entender, deixa eu voltar umas casas, para tentar traduzir meu pensamento. Como é que nasce a Nicanda? A Nicanda nasce a partir de uma compreensão de qual era o processo de vocês, enquanto alunas, dentro dos ciclos de ensino que a gente oferecia. Então, o nosso produto era o curso. Como é que vocês se comportavam em termos de acesso, de disponibilidade de tempo, de frequência, de interesses, de temas, de tipo de aula, olhando o comportamento repetitivo de vocês e pensando o que a gente já tinha de repertório sobre as nossas clientes, que são mulheres negras que acumulam dupla ou tripla jornada, a gente entendeu que o melhor produto a ser oferecido era a Nicanda, porque, para vocês, o mais importante das alunas do DGEG não era o curso feito, mas o processo de desenvolvimento do curso. Então, a gente criou um produto que valoriza o processo. Mas como é que a gente chegou a essa conclusão? A gente tinha uma ideia de quem eram vocês e observou o comportamento que vocês produziram.
hoje a gente não precisa mais, quando a gente vai produzir teoria racial, observar a produção de comportamento, porque a gente tem um repertório teórico de pesquisas prontas sobre isso. A própria antropologia faz isso, a psicologia também. A gente já tem material onde a gente pode ler e entender. Mas o fato é que produzir teoria social é algo em movimento, não é algo estático. Teoria social, diferente de teoria matemática, ou de teoria da física, ou da química, que são lugares que o pesquisador chega e ele fala, ok, isso aqui é teoria da relatividade. Isso se aplica de forma reprodutiva, escalonada, infindável, várias e várias vezes. Produzir teoria social é olhar movimento. É entender quais são os desenhos a partir de um repertório que a gente já tem pronto, talvez na época da Virginia Bicudo, em 1905, não tinha tanto repertório como a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma infinidade de estudos sobre racialidade no Brasil, nas mais diversas perspectivas, que nos permite olhar para esse repertório e observar na realidade como é que esse repertório vai sendo pensado e vivido. Mas aí tem um ponto central para entender o processo, que é partir da experiência. Então, a Nicanda e todos os produtos que a gente tem no DGEG, todos, eles partem da experiência. Não só do nosso desejo enquanto empreendedor de vender milhões, não só daquilo que o mercado diz que seria o adequado para uma edutech, mas, sobretudo, da experiência de vocês. Então, de tempos em tempos, a gente precisa fazer um processo de voltar para a experiência e ouvir vocês e aprender com vocês qual é o melhor processo para chegar no produto. Qual é o produto? Construir uma identidade racial ou fazer com vocês uma discussão sobre uma possibilidade de identidade racial que ela parta de um lugar de segurança emocional, de valorização racial, de reconhecimento dos saberes. É isso que a gente quer produzir. Para isso, a gente precisa entender como é que isso como é que isso é produzido. Mas eu acho, Elis, que a dificuldade de pensar isso sem adoecer é porque a gente está olhando para produto e não para processo. A gente está o tempo todo focando em resultado. E o resultado, como o produto no capitalismo ele é feito de forma alienada, nem sempre o produto traduz o seu processo. Então, uma pessoa que faz um carro, por exemplo, um carro ele tem 14 partes de produção. E um trabalhador que produz carro, ele só trabalha numa linha, numa etapa dessa da produção. Então, se ele sabe fazer designer, ele não sabe como é que monta o motor. Se ele sabe fazer o motor, ele não sabe como é que se cria o designer, porque essa é a sacada do modo de produção capitalista. Você fragmenta o trabalho em várias etapas para tornar ele algo externo do sujeito. E qual que é a diferença disso? Quando algo faz parte de quem eu sou, eu me reconheço nisso. Se eu fiz uma Ferrari, eu sou tão valiosa quanto uma Ferrari. Agora, se eu faço um motor, ou se eu pinto uma porta, ou se eu instalo uma maçaneta, eu não sou valiosa igual uma Ferrari, eu sou valiosa igual uma maçaneta. Essa é a sacada, porque para o capitalismo, ele criou uma ideia de que existe uma separação entre o que nós pensamos e a forma como nós produzimos a vida. Então, tem um distanciamento da razão e do corpo. Hoje eu estava atendendo uma cliente que ela tem episódios recorrentes de candidíase. E ela estava problematizando isso, tal, e falando sobre isso, e eu tentando pensar com ela os parâmetros emocionais dessa crise recorrente. E aí eu lembro que eu falei para ela assim, olha, a vagina é uma pele, né? A pele da vulva é uma pele, aquilo ali, a mucosa é uma pele. E quando a gente está muito estressado, o nosso fígado produz mais corticoide, mais cortisol, cortisol, e o cortisol é o hormônio do estresse e ele causa coceira generalizada. Então, será que não tem uma relação aí entre estresse, gênero e coceira? Né? Um enquadre do seu inconsciente apontando para um desgaste. E ela falou, faz algum sentido porque começou quando eu mudei do Brasil para a Europa, eu comecei uma relação mais desgastada no meu casamento dessa ideia de gênero. Quando eu começo a pensar sobre gênero, é quando nasce a coceira. Falei, olha o paralelo entre as duas coisas. Mas é porque o nosso corpo é totalmente emocional e a nossa emoção é totalmente racional. Mas o capitalismo separa o que o corpo sente do que o corpo pensa. Então, qual é a razão? Candidíase é uma doença, para a doença se toma remédio. É essa equação. Mas qual é o processo de produção desse processo? O processo de produção do processo é ótimo. É que tudo que o nosso corpo verbaliza a partir de uma experiência
que vai dar origem a esse produto, que no caso é a coceira. É muito filosófico? É um pouco mesmo, mas porque nós não estamos habituados a isso, nós estamos habituados a olhar o produto. Qual é o produto? Vou dar mais um exemplo. Numa das tantas empresas que eu trabalho, eu estava fazendo mentoria de um líder sobre práticas de inclusão e a gente estava ali pensando as dificuldades que essa pessoa, uma mulher branca de 40 anos, tinha ao trabalhar com pessoas em diversidade. E aí ela falou para mim o seguinte: eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas com deficiência porque eu tenho a impressão que eles são preguiçosos. E essa percepção de que eles são preguiçosos me incomoda profundamente, porque eu sei que é uma percepção enviesada por preconceito, mas eu não consigo descolar isso da forma como eu olho para esses profissionais. Daí eu perguntei para ela por quê, de onde que ela baseava isso. E ela disse que quando ela comparava o nível de produtividade de um profissional não PCD com um PCD, a produtividade era menor. Então, o que ela pensava? Se ambos têm o mesmo acesso ao mesmo local de trabalho e ambos recebem o mesmo treinamento, por que um produz mais e um produz menos? E aí eu falei assim, tá bom, mas de que PCD específico você está dizendo? Ah, eu tenho um profissional que é cadeirante e ele produz menos do que os profissionais não cadeirantes. Eu falei, tá, você está olhando o resultado final, mas você já entendeu como ele produz? Até chegar nesse resultado final, qual é o caminho que ele percorre? Ela falou, como assim? Eu falei, bom, a primeira coisa é a mesa. O quanto a mesa de trabalho dele é adaptada para uma cadeira de rodas. Porque a mesa tradicional não é, ela não é feita para uma cadeira de rodas. E a cadeira, a roda da cadeira, faz com que ela tenha uma altura diferente de uma cadeira normal. Então, se a cadeira de rodas, né, se a roda barra na mesa, isso quer dizer que o braço dele fica mais longe da mesa. Se o braço dele ficar mais longe da mesa, ele tem menos disponibilidade física para digitar, porque ele vai cansar mais, porque ele precisa fazer um esforço físico maior, porque o espaço não é adequado para ele. Ela falou, nunca tinha pensado nisso. É processo, nós não estamos habituados a olhar processo, nós estamos habituados a olhar produto. Ou a gente olha processo como produto. O que é olhar processo como produto? Ser mulher negra é ter o cabelo black, ser mulher negra é usar turbante, ser mulher negra é, sei lá, usar colar de búzios. Isso é processo que produz uma identidade, mas que a gente vê como produto, performance. Preciso fazer essas coisas para poder ser uma mulher negra bem-sucedida. Tenho que viajar, sei lá, eu para onde, para ser uma mulher negra feliz. Preciso estar em tal lugar, preciso fazer tal coisa, porque processo tem a ver com construção, né? Algo que é processual, que você vai sendo produzido aos poucos e vai sendo adaptado ao produto. Mas a nossa sociedade, como ela é uma sociedade de linha de produção, porque essa é a forma econômica de produção de recurso, tudo é seriado, por isso que a gente adora a série, e tudo é escalonável em termos de produto. Até o próprio processo vira um produto, ele vira metas a cumprir e não lugares a passar. Sabe quem fala isso? O Ayrton Krenak, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele está dizendo justamente sobre esses modelos que a gente tem adotado de produção de vida, que estão muito mais focados nos resultados do que na própria jornada de construção. Então, e aí, nesse exemplo dessa gestora, ela estava dizendo um outro caso que ela falou assim, por exemplo, aí ela estava falando de uma mulher, porque era um programa de diversidade para mulher, negro e PCD. Então, ela falou, eu tenho uma das mulheres que são minha liderada, eu vejo que ela erra muito e ela está aprendendo ainda. Ela entrou aqui como trainee, está efetivando agora. E ela tem muita dificuldade, porque ela não consegue ainda se adaptar, ela está errando. Eu falei, então, mas quando você está construindo um profissional, o erro faz parte da aprendizagem. Então, hoje, né, eu dou aula há 20 anos, 22 anos. Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha nem a tranquilidade que eu tenho hoje, porque você vai para a sala de aula com o script prontinho. Mas nem sempre a sala de aula está disposta a fazer o que você quer, porque são pessoas, são 30 pessoinhas que estão ali com você. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa e eles estão em outro mundo, tá em outro contexto, aconteceu alguma coisa na turma que eles estão com a cabeça em outro lugar. Você tem duas escolhas, você segue o seu cronograma ou você tenta se adaptar ao que eles estão te oferecendo. Quando a gente começa a dar aula, a nossa tendência, porque nós somos educados profissionalmente, é focar no produto, não é no processo. É seguir o planejamento.
Tem até uma piada da pedagogia que fala, né? Eu estou no Z, a turma eu não sei. Né? Na cartilha eu estou na letra Z, a turma eu não sei em que letra que eles estão. Porque nós estamos habituados a pensar produtos e não processos. Hoje, depois de tantos anos dando aula, eu já tenho algumas estratégias para pensar processo. Então, sempre que eu começo uma aula, eu pergunto para as pessoas, o que vocês esperam dessa aula? Porque o que elas vão me dizer me ajuda a entender o que eu devo falar para elas. Então, se elas querem uma avaliação diagnóstica, né? Mas que na forma de produção quantitativa, a avaliação que deveria orientar o processo, ela vira de novo um produto, porque ela vira meta a ser cumprida, e não um trajeto que se percorre até se chegar em algum lugar, que depois vai ser repensado, e vai ser repercorrido, e vai ser reinventado. Enfim, dei mó rolê, nossa, fui lá na pedagogia, daí fui na história, fui na ginecologia. Aula de Jaque. Ô, Jaque, tem eu não sei se as meninas, eu posso fazer mais uma perguntinha? Eu estou vendo a carinha de vocês, os quadradinhos desse tamanho, acho que está igual a mim também. Eu não cheguei numa parte que eu tinha curiosidade, mas eu não consegui chegar no texto, que é no finalzinho, sobre patriarcado versus patriarcado branco. Eu achei isso muito curioso, que a gente olha, é porque a gente ouve o tempo inteiro sobre patriarcado, mas não tão pontual assim, patriarcado, como se o patriarcado fosse eu estou imaginando, né? Eu já dei uma lida por cima aqui, mas assim, estou imaginando como se fosse uma noção genérica, assim, globalizante, e o patriarcado branco fosse uma parte desse patriarcado. Eu preciso relembrar esse trecho. É na página 105. É antes dela fazer a descolonizando mulheres negras, que aí ela usa Fanon, né? Que aí você falou que ela é antes disso. É já no finalzinho do capítulo mesmo. O que ela está dizendo é que existe uma ideia de patriarcado. Então, vamos lá, né? Quando a gente pensa na sociedade ocidental, porque a gente não consegue olhar, ou a gente não tem o hábito de pensar que essa sociedade que a gente vive é uma sociedade que foi inventada a partir de 1700 para cá. Né? Era um produto moderno. Essa forma, e ela se reinventa sistematicamente. Então, ela vai dizer que havia uma noção de patriarcado, do qual as feministas produziam uma crítica sobre essa estrutura da vida social baseada no homem. O homem é o centro da vida social. Isso é patriarcado. E tudo gira em torno do homem, e as outras coisas que lutem. E que as feministas negras diziam assim, ok, tem uma estrutura que valoriza o homem, porém o homem negro não acessa os mesmos privilégios do homem branco. Então, o homem negro, ele é colocado dentro de uma experiência de gênero, dentro de uma experiência de raça, assim como as mulheres negras. Então, não dá para dizer que o patriarcado se aplica a todos os homens. O que algumas feministas estão dizendo, as mais honestas, eu diria, é que existe um patriarcado, é como se existisse. A gente discutiu isso no texto do Davidson, na aula Penny Sem Falo, da Ionene. Existe uma ideia de homem, de patriarcado, e existe o homem negro, que só é visto como homem porque tem o pênis, mas não goza dos privilégios sociais, históricos, políticos, econômicos do homem branco. Então, ele pode ser visto como negro no masculino, mas não como homem, na ideia de patriarcado. Isso porque masculino, homem, branco e negro não são coisas assimétricas, são coisas paralelas, não são coisas simétricas, são coisas paralelas, mas têm valores e enquadres sociais diferentes, quando relacionados. Acho que essa é a chave. Identidade é relacional, ela nunca é fixa. Mas nós olhamos identidade como produto e não como processo, porque a gente só espera a performance do que aquele corpo quer comunicar, mas não o mecanismo de construção desse corpo, inclusive no viés do controle. O corpo negro, ele não é construído de forma livre, ele é construído dentro de uma possibilidade de marcador e de controle. O melhor exemplo, acho que um bom exemplo disso é a Beyoncé. Digamos que até aquele show que ela fez no Super Bowl,
quando ela lançou Formation, ela performava uma ideia mais próxima de feminilidade branca. Ela era magra, formato reto, né? O corpo dela era reto. Não tinha ali o quadril largo, não tinha os seios grandes, e nem uma das características das mulheres negras, essa postura mais sexualizada. Ela era sensual, mas não sexualizada. Qual que é a diferença dessas duas ideias? Digamos que a ideia de sensual é Marilyn Monroe, aquela coisa assim, meu lenço caiu. E digamos que uma postura mais sexualizada é aquela coisa assim, tipo, eu dou mesmo e foda-se, é isso aí, quem quiser quer, quem não quiser vai para outro canto. E digamos que hoje a Beyoncé tem uma postura mais sexualizada, que é tipicamente associada à imagem das mulheres negras. E isso é uma ressignificação da própria negritude dela, do próprio lugar. Esse último álbum dela, eu acho que é o álbum mais racial, nesse sentido, de flertar ou de dialogar com essas características raciais negras que ela teve que sufocar ao longo da vida para poder ocupar o lugar de popstar, que é esse lugar sensualizado, mas não sexualizado. É Britney como, Spears. ali é como se ela tivesse passado pelo tornar-se negra, né? Aquele Super Bowl ali, né? É como dentro da carreira dela ali, ela passou pelo tornar-se negra, né? Ela assumiu dentro da carreira dela ali o lugar dela de fato de performar, como você fala, né? Ou de performar como uma mulher negra a partir daquele evento do Super Bowl, né? Eu acho que o que talvez esteja em jogo é que antes do Super Bowl ela performava uma ideia de negritude que não ameaçava os status brancos. Depois do Super Bowl, ela parou de performar essa ideia de negritude que não ameaça os status brancos e assumiu o lugar do que ela entende como o lugar dela, do que é ser uma mulher negra, né? A gente tem esse fenômeno ao contrário aqui no Brasil com a Isa. Então, digamos que a Isa construiu uma carreira onde ela construiu a imagem da mulher empoderada, sexualizada, né? Fotos com biquínis minúsculos, um corpo todo desenhado, dentro do estereótipo de mulata. Ela construiu toda uma identidade a partir desse lugar. Mas só que a gente tem que pensar quais são os enquadros simbólicos brasileiros. Quais são os enquadros simbólicos brasileiros? O casamento é um lugar de ápice da ideia de ser mulher, por isso que as mulheres casam no Brasil. As mulheres não casam no Brasil porque elas querem proteção financeira, como é nos Estados Unidos, e elas não casam no Brasil porque elas querem construir família, como é na Europa. As mulheres casam no Brasil porque casamento é status para ser gente. É quando se casa que você passa a ser reconhecida e valorizada socialmente, porque você deixa de ser a menina para ser a mulher, e aí você pode acessar alguns espaços sociais que não são destinados para não mulheres. Dentre eles, por exemplo, a independência, aquela ideia de que no casamento pode tudo, do ponto de vista sexual, está atrelado a essa identidade, a esse lugar. Então, a Isa, ela passa por esse fenômeno quando ela casa, então ela tem o status de mulher, e quando ela se separa, a primeira coisa que ela fala é dizer, eu não gosto de sexo. Sexo, para mim, só com muito afeto. Horas, caro Watson. E aquela imagem da mulher sexual? Foi para onde? Era só para vender disco? Porque é essa a imagem que ela construiu ao longo da carreira, de uma mulher profundamente sexual. E, de repente, ela diz que não. E aí, é tão doido esse jogo racial, né? Às vezes eu fico observando a gente preta, e só psicanaliticamente, assim, viajando, que no dia seguinte à entrevista que ela deu no podcast da Fernanda e da Giovana, ela fez um ensaio sensual. Então, se ela não se sente, porque esse é o jogo, né? Se para ela o repertório sexual não tem a ver com performance corporal, mas sim com afetos mais profundos, aquela imagem de uma mulher profundamente sexual que ela constrói, nada mais é do que jogada de marketing para vender disco. Não fala sobre quem ela é. E por que ela performa essa mulher sexual? Porque é um dos estereótipos do ser mulher negra, da mulata. Ela está performando a ideia da mulata. E a ideia da mulata é uma ideia que deixa a branquitude confortável. Então, uma mulher negra intelectual que é sexual é bug. Uma mulher negra que é sexual e que ela é inteligente é bug. Uma mulher que trabalha com trabalho doméstico, mas que é inteligente é bug. Porque quebra os estereótipos, as imagens de controle que a Patrícia Hill Collins diz
sobre a ideia de ser mulher negra. Então, a nossa identidade, ela está sempre focada em performar o que a branquitude diz sobre quem nós somos, e muito pouco sobre, de fato, quem nós somos, porque nós não temos repertório para isso. Qual é o repertório que nós, mulheres negras, temos para saber, de fato, quem nós somos? Pouquíssimo. Ou ele ainda está restrito a determinados lugares, ou ele está enviesado pelo mundo branco. Porque muitos de nós vai para o terreiro esperando ter uma vivência ancestral, de encontro de identidade, e chega lá, o mundo colonial está traduzido em mitologia de orixá. E aí isso é um problema, porque parece que não tem saída, parece que não tem para onde correr. A gente está sempre preso à forma como o branco pensa exatamente o que nós somos e quem nós somos. Momento fofoca, porque eu sou fofoqueira. No sábado, lá no TED que eu fui falar, foi a primeira vez que eu participei de um TED. Eu sou meia tipo, eu acho que foi legal, né? A ideia é impactante, o projeto, eu fiquei muito feliz com o resultado, com o feedback das pessoas, mas, assim, não quer dizer muita coisa para mim, não, assim, não é algo muito significativo do tipo, ah, nossa, meu Deus, falei num TED. Tudo bem que eu comprei um vestido novo para ir, né? Porque ia filmar, então é um registro que vai ficar pro resto da vida ali, eu falei, ok, vamos pelo menos botar uma roupa, vamos ali no Brás comprar um vestidinho decente para ir. Mas eu cheguei lá, no TED, foi muito curioso, né? Tinha pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas e tal. E pensar como esse olhar do branco é tão importante para a forma como a gente se percebe. A última fala do dia foi da diretora de criatividade da Globo, Samantha alguma coisa. E eu nem sabia quem era Samantha. Eu fiquei brincando com o menino, o rapaz que falou depois de mim, que ficou aquele alvoroço, a mulher chegou com segurança, fotógrafa, a porra toda. E aí eu falei para ele, quem que é essa mulher? Ela estava vestida de Louis Vuitton. Quem é essa mulher? Eu falei para ele. Ele falou assim, a Samantha. Eu falei, gente, eu tô igual o Aleph. Quem é a Samantha? Eu nem sei quem é a Samantha. E aí ele falou assim, ela é diretora da Globo. Eu falei, da Globo? Globo? Ele falou, é. Eu falei, ah, tá. E aí ela foi, teve todo aquele alvoroço, segurança, a mulher levou um fotógrafo para tirar foto dela, porque ela não queria o fotógrafo do evento. E ela tinha 4 seguranças. E ela estava vestida de Louis Vuitton e Gucci. E aí eu fiquei olhando aquilo, né, e falei, nossa, que coisa curiosa. E aí, gente, eu vou parar de gravar, tá? Foi um prazer essa aula, peraí que eu vou parar de gravar e a gente já continua, porque eu não quero isso ficar registrado em lugar nenhum que eu vou dizer. Quem não assistiu a aula perdeu a fofoca.